Amados e amadas de Deus, sejam todos muito bem-vindos à nossa Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe, Casa da Unidade e do Cuidado, aqui da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E com esta mesma alegria, saúdo a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e também pela Rede Catedral, Rádio América e TV Horizonte. Caríssimos, estamos no tempo comum. A esperança que nós identificamos no ressuscitado ao longo do período pascal, agora é amadurecida, é fortalecida através dos ensinamentos da Palavra de Deus e da tradição da nossa Igreja. Ensinamentos preciosos que têm como objetivo fazer a nossa fé se tornar cada vez mais robustecida à altura daquilo que Deus espera de nós. Dos vários ensinamentos preciosos, belíssimos, hoje o 9º domingo do tempo comum nos traz, não diferentemente dos outros, um belo ensinamento que nos ajuda neste processo de maturação da fé, de fortalecimento da esperança. E começo essa reflexão com uma pergunta: qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Vamos ver se vocês estão expert no catecismo da Igreja Católica. Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? O decálogo, os 10 mandamentos, todo mundo sabe, né? Destes 10, qual é o terceiro? Ah, gostei das crianças que responderam direitinho. Guardar domingos e dias santos, guardar domingos e festas. Parabéns às crianças, muito bem, estão afiadíssimas, afiadíssimas. Este é o terceiro mandamento. E deste mandamento pode surgir uma pergunta: por que Deus instituiu um mandamento como este? Qual é o seu fundamento mais genuíno? A liturgia de hoje nos responde, sobretudo através da primeira leitura, capítulo 5 do livro do Deuteronômio. É justamente a leitura que prepara o povo de Deus para receber os 10 mandamentos que estão concentrados no capítulo 6 deste mesmo livro. Aqui, caríssimos, Moisés, de uma maneira muito pedagógica, diz ao povo que o terceiro mandamento tem a função de instruí-lo acerca de 3 dimensões essenciais, tanto a vida de cada um, quanto a nação como um todo. E quais são essas três dimensões? Primeiro, reforçar a ideia de que a dignidade humana está acima do dinheiro, está acima do trabalho. E daí a importância, a necessidade do repouso. Mais do que aliviar o cansaço, o repouso é uma maneira pedagógica de dizer, de nos ensinar que a dignidade humana está acima de qualquer interesse, está acima de qualquer necessidade material. Posteriormente, a segunda dimensão implica em formar o povo na consciência da importância de se dedicar à oração, de se dedicar à adoração a Deus, no dia que lhe é dirigido, no dia que lhe é de direito. E tal ensinamento vale para nós até o dia de hoje. É importante dedicarmos um momento do nosso dia, da nossa semana, para adorar a Deus, para reconhecer que Ele é quem nos sustenta, que Ele é quem cuida de nós. E para tanto, a sabedoria divina enxergou a necessidade de instituir um dia para isto. Um dia inteiro dedicado à oração, um dia inteiro dedicado à adoração a Deus. E a terceira dimensão que este ensinamento, que este mandamento, ele implica, é que é sobre a necessidade, sobre a importância de formar no povo a consciência
da importância de, sobretudo, constituir um símbolo de unidade, de comunhão identitária. Seguindo o preceito do sábado, todos os cidadãos de Israel, todos os membros do povo de Deus, contribuiriam para a formação da identidade de Israel enquanto povo nascido da comunhão com Deus. Logo, o dia de sábado, além do descanso, além do momento do dia dedicado à adoração a Deus, também simbolizava esta unidade. Era justamente a situação em que todos se reuniam em prol de um único ideal, no caso, adorar e agradecer a Deus. E esta unidade favorecia no desenvolvimento da consciência de nação, da consciência de povo. Israel não era um povo qualquer, era um povo que adorava a Deus, porque havia nascido do coração de Deus, havia nascido da vontade de Deus. Logo, caríssimos irmãos e irmãs, a aplicação do terceiro mandamento garantiria ao povo a vivência destas três dimensões, importantíssimas para a vida de fé e para a vida social deste. Agora, existe um problema. E esse problema o Evangelho de hoje nos traz. Não é um problema no mandamento em si, mas é um problema em que alguns grupos da sociedade da época enxergavam. E que problema era esse? Existia na época de Jesus um partido religioso, os fariseus. E os fariseus, eles acreditavam que a vivência da lei de uma maneira rigorosa, de uma maneira rígida, era a única possibilidade de garantir a salvação, de obter a salvação. Logo, eles acreditavam que a lei deveria ser seguida a ferro e fogo, sem reflexão, sem ponderação, quase que uma camisa de força. Então, a lei para eles deveria ser assim: pau, pau, pedra, pedra, 8 ou 80, sem conversa, sem reflexão. É por isso que Jesus entra em confronto com os fariseus, porque os fariseus acreditavam que o fazer nada deveria ser absoluto e se estendesse até mesmo à prática do bem, se estendesse até mesmo à prática da misericórdia. E aí o Evangelho de hoje, capítulo 2 de Marcos, vem nos trazer justamente esse episódio em que Jesus estava em confronto com os fariseus diante dessa situação gerada por eles, diante deste impasse. E aí, mediante o confronto com os fariseus, Jesus se utiliza muito sabiamente da Sagrada Escritura, que era o elemento que eles mais defendiam, para ensinar duas coisas. Ensinar duas coisas àquele grupo, os fariseus, àquela sociedade e à sua igreja hoje. Primeira coisa que Jesus quis vincular ao explicar para aquele povo qual é o verdadeiro valor do sábado. Jesus quis ensinar que não existe qualquer autoridade sobre ele. Ele é o Senhor do sábado, ele é a lei. E que lei é essa da qual ele se faz personificação? É aí que vem a segunda coisa que ele nos ensina hoje. É a lei da misericórdia, é a lei do amor. O poder de Jesus é um poder misericordioso, é um poder amoroso que restitui a dignidade humana e ampara a pessoa em todas as suas necessidades e aflições. Daí vem a continuação deste episódio, quando Jesus cura o homem da mão seca. Ao realizar esta cura, Jesus mostra que a lei de Deus está a serviço da vida, que a lei de Deus é em prol da salvação de todo ser humano. Logo, a lei não pode aprisionar, porque a sua missão é libertar. Logo, a palavra de Deus não pode ser uma camisa de força, porque a missão, a função da palavra de Deus é orientar sob a perspectiva do amor. E quando o amor humano é
iluminado pelo amor de Deus, demonstrado sobremaneira pela sua palavra santa e bendita, o amor humano é assim organizado e sabe reconhecer quais são os valores capazes de o nutrir, capazes de elevá-lo à plenitude. Neste sentido, caríssimos, a segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nos diz que a palavra de Deus, que a lei de Deus foi instituída por Deus para organizar o caos que existia no mundo antes dela. Com Jesus, essa lei é elevada à sua plenitude. E desta vez, sendo destinada a um único fim. E destinada a este único fim, a lei abarcaria todas as necessidades humanas. E que fim é este? Salvaguardar, endossar, ensinar sobre o grande tesouro que nós carregamos no vaso de barro da nossa humanidade. E este grande tesouro, de acordo com São Paulo, é a imagem de Deus a qual fomos criados e que o livro do Gênesis nos mostra. Caríssimos, é graças a isso, ou seja, é graças à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus a qual fomos criados, é que não somos derrubados pelas angústias, é que não somos derrubados pelas aflições. É para que tal graça seja evidente e atuante em nós, é necessário confiar na misericórdia de Deus. É essa confiança que nos dá coragem para permanecermos firmes na fé diante das angústias, diante das atribulações, das aflições que nos abatem, mas que não têm o poder de nos derrubar caso estivermos firmes, ancorados na confiança e no amor misericordioso de Deus. E como isto é complicado. Como é difícil permanecer firme, confiante na misericórdia e no amor de Deus. Isso é um desafio grande, sobretudo na pós-modernidade, em que somos constantemente interpelados a seguir máximas que nos dão como orientação esperanças humanas que são fracas. Que sem a grande esperança que é Jesus Cristo, não passam de meros preceitos, não passam de meros ideais vazios, que não nos dão sustentação. Esperanças humanas são necessárias. Ai de nós, se não fossem as pequenas esperanças humanas, as limitadas esperanças humanas. Mas estas devem ser fortalecidas, estas devem ser fundamentadas pela espiritualidade e pela amizade com Deus. Porém, como essa amizade com Deus, como a espiritualidade não goza tanto de uma materialidade, logo, a princípio, num primeiro momento, ela não nos dá uma segurança muito forte. Porque é muito mais fácil eu virar para mim mesmo e dizer: se acontecer qualquer coisa comigo, eu tenho um dinheirinho lá no banco, isso vai me salvar. Ou então é muito mais fácil também dizer: não, se eu precisar de alguma coisa, se eu estiver passando algum apuro, tem fulano de tal, tem ciclano que pode me ajudar, que pode me socorrer, que pode me estender a mão. Como eu disse anteriormente, caríssimos, isso tudo é necessário. É importante, sim, termos seguranças materiais, termos seguranças pessoais. A vida também se engendra em torno disso. Contudo, uma pergunta: e ter Deus? O que isso traz de retorno para nós? Será que isso é tão importante quanto ter segurança financeira, segurança pessoal, segurança da saúde, segurança do emprego? Daí a liturgia de hoje, que nos oferece uma possível resposta para compreendermos que a vida não se esgota nas seguranças materiais, nas esperanças limitadas humanas. Vai dizer São Paulo, caríssimos, podemos até ser afligidos por tais questionamentos, mas nós não seremos vencidos.
Porque a confiança em Deus não exige assentimento emotivo ou disposição sentimental. A confiança em Deus exige apenas uma coisa. E que coisa é esta? A minha adesão livre. A minha decisão inegociável. De mesmo diante de questionamentos como este, mesmo diante de uma lógica pós-moderna que quase me obriga a acreditar sobremaneira nas seguranças humanas, mesmo diante disso, a fé, a esperança identificada no ressuscitado nos interpela e nos ensina, nos orienta e nos diz: é importante ter tudo isso. Só que mais importante ainda é manter-se firme na confiança em Deus. Porque tudo de material está sujeito ao colapso, está sujeito a acabar, está sujeito a passar, como de fato passa. Agora, aquele que tem fé em Deus, aquele que tem confiança de que a esperança está fundamentada na pessoa do ressuscitado, este sim consegue, quando circunvalado por situações adversas, quando é ofendido por tribulações, por aflições, este pode até sofrer, pode até cair, pode até ser derrubado, como bem nos adverte São Paulo, porém jamais será vencido, porque existe uma graça que o sustenta, e essa graça não vem das coisas materiais, não vem das esperanças pequenas, mas vem do alto, vem de Deus. Este Deus que é o Senhor do sábado, este Deus que nos pede que nos dediquemos um dia de adoração a Ele, justamente para que Ele seja o Senhor de nossa vida. Portanto, caríssimos, que a palavra de Deus do dia de hoje possa nos inserir nesta dinâmica de constante conversão, de constante identificação das esperanças humanas na grande esperança que é Deus, que é Cristo Jesus. Que a palavra de Deus do dia de hoje possa nos dar a necessidade de dedicar sempre, todos os dias, um momento de oração, um momento de adoração a Deus. E que ela também nutra em nós a necessidade de que o domingo, que para nós cristãos tem o mesmo valor do sábado para os judeus, que o domingo seja de fato o dia do Senhor. Seja de fato o dia que nos dedicamos a Ele, através da participação da Santa Missa, através de uma oração mais fervorosa e mais piedosa, através do descanso, porque o cuidado pessoal também é uma forma de adorar a Deus, e através também do estar em família, do cuidar da família, do ser família. Se fizermos tudo isso, Deus será o Senhor do sábado, será o Senhor de nossa vida, ocupará o lugar em nossa vida que lhe é de direito, que lhe é devido, que é o nosso coração, a nossa adesão livre, espontânea e generosa e inegociável. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.